Paz do Senhor Jesus, boa tarde, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Onde quer que, em que estado e período você esteja do tempo. Hoje, dezembro de 2020, nós estamos no terceiro dia do mês e eu tô meio atrasado com os meus reacts. Mas deixa o Espírito Santo de Deus guiar, né? Eu achei muito interessante que esse livro foca muito em questões que vão contra o que é normal pra gente, principalmente a gente que chegou em 2020, né? Vida corrida, barulho, muitas escolhas, muitas opções. O livro vai muito contra a esses dogmas que parece que viraram padrões pra gente, né? Da pós-modernidade. Eu acho que é por causa disso que eu tenho essa linguagem, né? De silêncio, de não fazer tantas coisas, de não ter necessidade de ter muitas opções para escolhas, né? De menos ser mais. Eu acho que eu mudei bastante depois que eu comecei a ler esse livro, até porque essa palavra foi uma palavra que é aqueles finaizinhos meus de vídeo, que foi uma semente que aderiu no meu coração e gerou prática, gerou estilo de vida para mim. Não consegui alcançar ainda tudo do livro, não. Mas muitas coisas estão ainda em mudança na minha vida a partir da leitura desse livro, junto com a palavra de Deus, junto com meditação e oração, enfim, junto com as provas da vida também, né? Porque tem que ter provas, senão tudo muda, não. O sublinhado fala assim: a leitura é sobre 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. É quando Saul, ele não espera a chegada do sacerdote Samuel para oferecer o sacrifício. Ele vai lá e vê que Samuel tá demorando, ele toma a frente, vai lá e oferece ele mesmo. E eles obedecem, agrada muito a Deus, é tipo ali um checkmate de Deus para Saul. Tá na Bíblia isso, tu vai ler lá. E no devocional, o escritor coloca da seguinte forma: nessa passagem, o profeta Samuel repreende Saul por praticar muitos atos religiosos, isto é, oferecer ofertas queimadas e sacrifícios, mas não se acalmar o suficiente para ouvir ou atender a Deus. Uau! Aí lembra que ele sempre encaixa um filósofo, um religioso, ele pega palavras de padre, palavras de monges. Ele faz um juntadão, gente, que no fim dá tudo certo, tá? As palavras que ele pega aqui é de Madre Teresa de Calcutá. Nós todos devemos reservar tempo para ficar em silêncio. Uau! Nós todos. É um dever nosso, gente. A gente programar um momento de silêncio no dia da gente. Eu sei que se você tá numa rotina corrida, dificilmente você vai entender isso de primeira mão. É óbvio que isso vai passar por um estágio para você. Eu mesmo, eu não tenho todos os dias um momento que eu consigo pegar e falar assim: nesse momento eu vou fechar a porta do meu quarto e vou ficar sós conversando eu e Deus, e vou ficar em silêncio. Tem dias que eu consigo, sim, tem dia que eu consigo na semana uma vez, sabe? Tem semanas que eu consigo, mas também vai muito da necessidade, tá ligado, né? Que se tu precisar, meu filho, você se tranca dentro do quarto e só sai de lá com a vitória na mão. É incrível isso. Mas é verdade, conforme a sua necessidade, você desce mais no poço e carrega quantos baldes você precisa. A verdade prática é essa. Todos nós precisamos entender o poder do silêncio. Ontem eu tava assistindo aquele filme As Mil Palavras, sabe, com o Ed Murphy? Gente, que filme, que mensagem, né? O fato de você não desperdiçar as palavras, o fato de você não usar suas palavras mentindo, não usar suas palavras... Eu fiquei meditando depois, sabe? Não usar suas palavras com intenção de engano. Não usar suas palavras através do orgulho. Não usar suas palavras através da inveja, sabe? Se você colocar suas palavras num filtro e falar o que presta e o que não presta, meu filho, você vai ficar mais quieto. Aí ela fala assim: sempre começo minha oração em silêncio. Madre Teresa falando. Porque é no silêncio do coração que Deus fala. Ah, e outra modalidade de silêncio. Às vezes a gente vai para nossa oração, né? E a gente não falou nada pra ninguém. A gente tava estressado com todo mundo merecia ter ouvido um monte de nós, mas nós respeitou, nós pôs a palavra em prática e não falou, né? Se eu falasse tudo que eu queria, sabe? Mas se eu falasse tudo que tem engasgado aqui, você não falou. Mas aí quando você for pro momento de oração, você blá, 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 Deus porque fizeram, Deus porque isso, Deus porque aquilo. Porque não adianta você chegar diante de Deus e falar. Nem todas essas palavras que você vai estar direcionando para Deus são verdadeiras. São necessárias. Porque às vezes você não falou para a pessoa, mas aí você fala para Deus. E fala através de orgulho.
para Deus. E fala palavras através de inveja para Deus. Fala palavras para Deus através de ressentimento, de amargura. São palavras necessárias, até porque Deus conhece o estado do seu coração. Então, eu peguei essa dica para mim. É maravilhoso. Vai falar com Deus? Pede para o Senhor conectar você com Ele naquele momento. E aquele momento não ser só um ato de religião, de religiosidade, que por mais que você não esteja fazendo para que os outros vejam, mas você está fazendo para que uma ação mental seja check, fiz, fui pro quarto hoje e orei, mas aí não vem resultado nenhum. Por quê? Porque quando tá indo pro quarto fazer oração, tá fazendo de modo indevido também, então também não vai ter resultado, entendeu? Então, que tal se a gente se silenciar para quando for falar com Deus? Porque pode ser que seja no nosso silêncio é que Deus vai falar, e não na nossa multidão de palavras. Olha essa frase, Deus é amigo do silêncio, precisamos prestar atenção em Deus, porque não é o que dizemos que vai mudar alguma coisa, mas é o que Ele diz para nós e através de nós que realmente importa, que vai mudar o mundo, começando pela mudança da gente mesmo. A oração alimenta a alma. Quando a gente entender o segredo da oração, a gente vai pegar as nossas atividades do dia e vai fazer elas a partir da prioridade da oração. Dá prioridade ao momento de falar com Deus. Aí, a partir daquele momento, nós vamos cumprir a nossa agenda. A gente faz ao contrário, a gente cria uma agenda e na agenda, né, a gente põe um momento de oração. E aí a agenda manda na oração. É ao contrário. É a oração que tem que mandar na agenda. E aí o escritor Peter Scazzero termina esse ofício diário com essa pergunta. Eu amo as perguntas que ele coloca em cada finalzinho de texto. Acho que ontem eu não deixei aqui, né? Mas a partir de agora eu vou começar a deixar. Como você poderia dar mais espaço em sua vida para o silêncio a ponto de ouvir Deus falar com você? Faz um check-up aí. Você quer que Deus fale com você? Tenho certeza que quer. E às vezes a gente fala assim, Deus não está falando comigo, Deus está em silêncio. Será que Deus não está em silêncio porque a gente está falando muito? Fica refletindo nessa palavra e nessa pergunta, né? Se você quiser se aprofundar mais no assunto, escreve essa pergunta e tenta responder num diário pessoal seu, físico ou digital, você escolhe. Tenta responder essa pergunta. Tenta prestar atenção nos barulhos que estão ao seu redor. Podem não ser barulhos físicos também, fica a dica. Podem ser barulhos mentais. Presta atenção em todas as informações, barulheiras, sons, todo o ruído que está à sua volta. Tenta diminuir eles, porque eu tenho certeza que Deus está falando com você. Que essa palavra fique no seu coração como uma semente. Produza uma planta, faça crescer uma árvore, gerando muitos frutos que alimente a sua vida e a vida de todo mundo que compartilha a vida com você. Pai do Senhor, gente, com Deus. Tchau.